Gente, eu vou responder a um comentário que o Igor Antônio fez, que na verdade várias pessoas já me fizeram, e eu sempre relutei em responder, porque é sobre o meu processo de recuperação, e eu sempre fiquei com medo de alguém assistir esse vídeo completamente separado do contexto, ou seja, chegou agora no canal, assistiu esse vídeo, tenho medo da pessoa ficar assustada, achando que recuperação de burnout é o que eu estou passando. Então, se você chegou aqui e nunca viu nada, eu só queria te dizer que a minha recuperação do burnout é fora da curva, o meu burnout foi mais violento que o normal. Vou deixar aqui um vídeo onde eu falo por que eu não sarei ainda, para quem não viu. E a pergunta do Igor é, vou ler aqui. Roberta, seu quadro é grave, digo isso com base no que você relata nos seus vídeos. Você, com sua persistência, nos passa esperança. E eu fiquei muito feliz em ler isso, porque normalmente as pessoas entendem que o tempo que eu estou demorando para me recuperar significa que eu não estou sabendo o que fazer. Eu ouço de pessoas escrotas que eu não tenho competência para me curar, que eu não tô fazendo nada direito. Eu recebo no meu inbox, gente, toda semana alguém falando: mas que absurdo você não ter sarado, você tem que fazer tal coisa. É só o seu médico fazer tal coisa que você sara. Tá vendo que eu reluto em responder essas coisas? Mas conto com a inteligência de todos aqui. Você disse que há 5 anos faz tratamento. Então, obrigada, Igor, por ter entendido que a minha persistência, na verdade, é realmente... A minha intenção aqui no canal é justamente essa. Que as pessoas mantenham a esperança, porque a gente vai no médico e fica arrasado. Porque a gente ouve que tem uma metade do que tem o dobro do que tem. Então, é complicado. Eu não quero que as pessoas tenham que passar pelo que eu passei e vou relatar agora. E é por isso que eu abri o canal. Então, realmente, a minha persistência é pra ter esperança mesmo. É pra seguir exemplo mesmo. Porque quando a gente desiste, ou quando a gente desiste de seguir nossas verdades, ou seja, resolve fazer um tratamento qualquer porque o médico tá falando e você já tá cansado, tá de saco cheio e não aguenta mais, você tá desistindo, você tá perdendo sua força. Você tá fazendo com que você não tenha força. E a gente não pode perder a força, é esse que é o negócio. Você disse que há 5 anos faz tratamento, mas só há 2 que você vem fazendo o tratamento correto. Eu gostaria que você fizesse um vídeo mostrando a sua evolução, o que você percebeu ter melhorado, o que ainda persiste, porém com menos intensidade, etc. Então, para quem chegou aqui e não me conhece, nunca me viu, eu recomendo que você leia meu livro, porque nele eu conto a história inteira, tá? Nesse vídeo eu tenho medo que fique um pouco fora de contexto o que eu vou contar e assuste. Não quero que ninguém se assuste. Vamos lá. Então vamos tentar resumir, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas e meia. Então deixa eu dividir em trechos. Nos primeiros 4 ou 5 meses, eu tive um treco um dia, tava jantando com uma amiga, me senti mal, achei que eu ia desmaiar. Achei que era minha hipoglicemia. Fui pro pronto-socorro, porque a hipoglicemia você come e volta, né? E não voltava, não me recuperava, fui pro pronto-socorro. Não acharam nada, me disseram que tava tudo bem, que tava tudo normal, fui pra casa, dormi 12 horas seguidas, e a partir daí, nesses primeiros 4 ou 5 meses, eu tinha um nível de fadiga muito extrema, muito violenta, em que eu dormia 14 horas por dia, e nas outras 10 horas eu ficava deitada no sofá e eu não conseguia dar 10 passos, literalmente não conseguia dar 10 passos sem me sentar, porque eu tinha uma sensação de fraqueza extrema. Era uma fadiga muito severa e eu precisava sentar porque eu tinha a noção ali, a sensação de que minha perna não tinha mais como me sustentar lá pelo 4º, 5º passo. Os médicos já nesse período me diziam que eu não tinha nada, que eu tava com depressão. Então eu não tive tratamento nenhum porque todos me encaminhavam para um psiquiatra. Eu já estava fazendo terapia nessa época, eu tinha voltado para terapia 6 meses antes do treco. E nós duas, eu e a terapeuta, estávamos com plena certeza de que eu não tinha nem depressão, nem nenhum transtorno de ansiedade. Então, quando os médicos insistiam nisso, eu voltava para a terapia e falava: eu acho que eu tô em negação. E ela, de novo, passava comigo os sintomas. Claro que tem sintomas muito próximos, tem sintomas iguais, mas eu não me identificava com o quadro de uma maneira geral, entendeu? Bom, ao longo desse ano e meio, o corpo sozinho foi se recuperando dessa fadiga tão violenta, mas claro, ainda eu ficava limitadíssima. Então assim, como eu não sabia, eu tinha uma sensação de desmaio iminente o tempo inteiro. E eu não sabia que isso era desautonomia, nunca tinha ouvido falar em desautonomia, que é uma piração do sistema autonômico.
Quando junta a desautonomia com a piração do sistema autonômico do burnout, despiroca tudo. E eu tinha essa sensação de que eu ia desmaiar dali 10 segundos o tempo inteiro. Só que eu consegui melhorar o suficiente para conseguir andar. Então primeiro eu andava 5 minutos, eu saía do prédio, eu andava 2 minutos e meio, virava e voltava. 5 minutos. Depois 10 e fui aumentando ao longo dos meses. Quando tinha passado um ano, eu já estava conseguindo andar mais ou menos 1 hora. Devagar, mas eu andava durante 1 hora. E depois eu não conseguia fazer mais nada o dia inteiro. Eu ficava absolutamente prostrada depois disso. Mas eu preferia gastar minha energia nessa 1 hora andando, porque eu me sentia melhor. Claro, a minha pressão estava super baixa e eu não sabia. Quando você anda, o movimento, a circulação faz com que a pressão normalize ou chegue perto pelo menos do normal, então eu me sentia bem, né? Como eu não sabia de nada disso, eu só sabia que andar me fazia bem, então eu preferia gastar todas as minhas energias nessa 1 hora e depois ficar lá imóvel o resto do dia. Beleza, passou mais ou menos... E nesse meio tempo, um dos médicos que eu fui tinha sido a minha endocrinologista, que me atendeu na minha adolescência. Fazia muitos anos que eu não ia, voltei, porque ela é realmente especializada em hipoglicemia. E ela cortou o açúcar e a farinha de trigo, arroz branco, tudo que tem índice glicêmico alto. O que depois se mostrou uma ótima manobra, mas naquela hora, na prática, no meu dia a dia, eu não senti nenhuma melhora imediata. Mas continuei fazendo, porque, gente, quando você tá desesperado sem saber o que tá acontecendo, o que te falam pra fazer, você faz. A única coisa que eu não fiz foi ir ao psiquiatra, porque eu tinha certeza absoluta que não era que não era o caso. Mais tarde fui e vi que não era mesmo. Tá, passado 1 ano e meio, eu já tava apelando pra tudo, eu fui numa homeopata. Não que até ali eu não acreditasse em homeopatia, nem nada disso, mas eu achava que homeopatia era pra coisas assim, mais de alergia. Acho que é porque o contato que eu tinha tido com homeopatia até então. Mas eu fui numa homeopata que é maravilhosa. E foi ela que entendeu, foi a primeira médica que entendeu o que acontecia comigo. Ela não usou a palavra burnout, mas ela me descreveu a situação, ela entendeu que era um problema de sobrecarga com o ambiente de assédio moral e da minha personalidade não conseguir lidar com isso, de eu ter um tipo de pensamento depressivo, de eu ter uma ansiedade alta. Ela entendeu o problema que o açúcar estava fazendo no meu corpo, tinha feito no meu corpo. Ela entendeu o quadro geral. E ela começou um tratamento que me fez me sentir melhor. A fadiga melhorou um pouco, a sensação de desmaio iminente melhorou um pouco. E aí começamos então os 6 meses seguintes, que vão completar 2 anos, né? Nesses 6 meses seguintes, eu segui com o tratamento da homeopata, mas eu tive, nesse meio tempo, um dos especialistas que eu tinha consultado, tinha sido um otorrino. Porque eu tinha ido num otorrino porque eu tinha um peso muito grande aqui, a minha cabeça pesava muito, e eu fui num otorrino que me disse que eu tinha síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere é uma prima da labirintite. Então, quando eu vi que o tratamento dele não estava me fazendo melhorar em nada, e eu tinha até me sentido um pouco pior lá numas semanas, eu resolvi procurar um outro otorrino, já na paralela ali da homeopata. O primeiro otorrino eu fui antes da homeopata, e o segundo eu fui quando já estava na homeopata. E ele que identificou, ele que diagnosticou minha desautonomia. Até então eu não tinha ouvido falar em desautonomia na minha vida. Eu desmaiava toda vez que eu tinha crise de hipoglicemia. Eu achava que crise de hipoglicemia fazia a gente desmaiar. E foi então que eu descobri que não, que a desautonomia faz a gente desmaiar. Quando uma pessoa tem crise de hipoglicemia e ela tem desautonomia, ela desmaia, senão ela não desmaia. Eu não sabia, descobri isso com 40 e tantos anos de idade. E ele me encaminhou para uma cardiologista especializada em desautonomia. Eu preferi ir ao meu cardiologista. E ele foi o tal do médico que eu conto no meu livro, que me comparou com uma hemorroida. Quer dizer, foi o cara que menos entendeu o que aconteceu de todos os médicos que eu fui. E olha que eu fui médico que não entendeu, hein? Bom, eu fiquei com medo de voltar em algum alopata, eu não queria mais ir em alopata, continuei com o tratamento homeopático por mais uns 6 meses. E aí eu achei que estava estacionando, que eu tinha melhorado um tanto e daí parou e eu não melhorava mais. E tinha uns momentos
que eu piorava. Por exemplo, um fim de semana, uns 3 dias seguidos, em que eu me sentia tão mal, com tanta sensação de que eu ia desmaiar a qualquer momento. Era até mais grave, eu tinha uma sensação de que alguém ia me desligar da tomada, que eu ia passar muito mal, que eu ia ter um AVC dali 10 segundos. Era um negócio muito, muito pesado, muito horroroso. E a médica falava assim, não, mas o que eu posso fazer eu tô fazendo. Tipo, ela não tinha mais pra onde ir. E eu até hoje tô convencida que não era um problema da homeopata, é um problema da homeopatia, que não tem recurso suficiente pra ajudar um quadro de burnout nesse nível. Porém, o que eu podia fazer? Meio que nada, né? Mas aí eu resolvi ir na tal da cardiologista que o otorrino tinha me indicado. Ela trabalha no Einstein. A especialidade dela é desautonomia. E ela me colocou numa reabilitação que eu fiz durante uns 7 ou 8 meses. Uma reabilitação no setor de cardiopulmonar lá do Einstein, que consiste em um tratamento para desautonomia sem intervenção de remédio. Você tem que fazer ali um programa de condicionamento físico na esteira e musculação. É como se você fosse na academia, claro que acompanhado por fisioterapeutas, dentro do que o seu corpo responde. Só que aconteceu o seguinte, elas trataram, lá no Einstein, eles trataram a desautonomia como sendo o problema que me fazia ter todos aqueles sintomas, mesmo não reconhecendo que todos os sintomas seriam possíveis num quadro de desautonomia. Mas eles trataram como sendo o problema. E eu, que não estava sabendo o que estava acontecendo, fui na deles e a homeopata me disse que o tratamento me faria melhorar, porque faria melhorar a desautonomia, que era a grande responsável pelos piores sintomas que eu sentia até ali. Só que, gente, eu nunca passei tão mal na minha vida. Porque assim, quando você me coloca numa esteira, quando você me coloca num aparelho de musculação, eu tenho fôlego, eu tenho músculo. Eu fazia treino de corrida ali, até 2 anos antes disso, 1 ano e meio, 2 anos antes disso, eu fazia treino de corrida, eu fazia musculação. Eu andava pra caramba, eu andava de bicicleta. Tá tudo funcionando. O problema é que o corpo tá colapsado. Ele não tem condição de ter um esforço desse jeito. Aliás, ele não tinha condição de ter um esforço nem mínimo, né? Vamos lembrar que eu tava conseguindo andar a tipo 5 por hora na rua, 1 hora, e depois o meu dia tinha acabado. Mas eles no Einstein atribuíram esse pós-exercício em que eu me sentia mal. Eu tinha uma dor de cabeça que chegava a me dar enjoo. Eu passava mal um dia, eu não dormia, a noite seguinte eu não dormia. E aí, no dia seguinte, eu tava um pouco menos horrorosa em termos de dor de cabeça, mas ainda tava sofrendo a soma da insônia, né, da noite não dormida com a fadiga. Daí, eu achava que eu ia morrer de tão mal que eu me sentia. No dia seguinte, já tinha treino de novo. Já tinha reabilitação de novo. Eram 3 vezes por semana. E eu falava, pelo amor de Deus, eu nunca passei tão mal na minha vida como depois desses treinos. E eles falavam assim, então nós temos que aumentar o treino. E aí aumenta o treino. E depois de, acho que foram 7 ou 8 meses, que nesse meio tempo eu tive uma intoxicação alimentar. Eu passei mal a ponto de ter que ir de ambulância pro pronto-socorro por causa de uma intoxicação alimentar. Calcula o tanto que eu passei mal. Gente, vocês não têm noção. Eu desmaiava, eu não conseguia nem ficar mais sentada. Bom, por causa dessa intoxicação alimentar, o treino lá do Einstein precisou ser reduzido para metade. Eu fiquei 1 semana sem ir e aí reduziram para metade. E quando reduziram para metade, eu passei a passar muito menos mal. E aí eu falei com a médica de novo, eu falei, olha, eu acho que é uma questão de nível de esforço. Ela falou, não, temos que aumentar. E a mulher virou louca, parecia aqueles treinadores malucos de filme americano. Temos que aumentar, tem que aumentar, porque tem que aumentar, porque tem que correr, porque tem que não sei o quê. E aí eu abandonei o tratamento. E em nenhum momento da minha vida eu me arrependi disso. Eu não sou de abandonar nada, gente. Eu nunca me arrependi de ter abandonado esse tratamento. Eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Só que aconteceu o seguinte, esse treinamento que eu fiz durante 7 ou 8 meses fez tudo o que estava ruim piorar muito mais. A minha fadiga aumentou de novo. E eu comecei a ter insônia, coisa que até ali eu não estava tendo. Nesse primeiro ano, eu tinha um problema de, se eu fosse acordada por um barulho, eu não voltava. No primeiro ano não, desculpa, no segundo ano. Se eu fosse acordada por um barulho, eu não voltava a dormir, não conseguia mais dormir, só ia dormir na noite seguinte.
mas tirando isso eu dormia. A partir desse que começou esse treinamento do Einstein, eu passei a ter muita dificuldade para dormir. Eu demorava horas para pegar no sono, dormia durante poucas horas, passava o dia seguinte exausta. Daí a noite seguinte eu demorava para pegar no sono porque eu estava exausta. Olha, virou uma bosta. O que estava ruim ficou dramático. E essa situação foi sendo levada até que eu passei tão mal numa semana, eu tinha uma sensação de cabeça que ia explodir. Não é só que ela doía, não era só a dor em si. Eu tinha uma sensação de que os meus músculos aqui da nuca tava tudo entrando em combustão espontânea. Queimava, ardia, puxava, doía, pesava, tudo ao mesmo tempo. Parecia que eu tava com torcicolo, mas não era. E olha, parecia que o meu pescoço e atrás aqui da minha cabeça tinham passados a ter na composição chumbo. Parecia que tinham colocado chumbo atrás da minha cabeça, por baixo da pele. E eu passei tão mal, e eu falei pra homeopata, pelo amor de Deus. E ela respondeu, eu não tenho mais o que fazer. E aí voltei pro ponto zero praticamente, né? Mas foi então que eu tinha a indicação de um médico, que um amigo meu estava se tratando, falou pra mim sobre esse médico e eu relutava muito em ir porque eu achei tudo muito esquisito. Ele tinha uma máquina, uma tecnologia que ninguém nunca tinha ouvido falar, que ninguém no Brasil tinha, e eu falei, eu não vou nesse médico esquisito não. Mas nessa hora que eu comecei a passar mal de novo, que eu tava sentindo que o tratamento da homeopatia estava estacionado há muito tempo, que o tratamento do Einstein tinha me feito passar muito mal, tinha me feito piorar muito, eu falei, não tenho nada a perder. E aí já tinha passado 3 anos, né? Porque entre eu ir pro Einstein, passar uns 8 meses lá, e aí uns meses seguintes depois que eu abandonei, é isso aí, deu mais ou menos 3 anos. Desde o treco, né? E foi aí que eu cheguei no médico que me trata hoje. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu devia ter vindo antes. Ele não é um médico ortomolecular, ele é um médico alopata, mas a medicação toda não, 95% da medicação dele é ortomolecular, e 4% é homeopática e 1% é alopática, porque às vezes precisa. Eu cheguei, nesses 2 anos, eu tomei um remédio alopático durante vou chutar aqui, uns 3 meses, mais ou menos. A partir do momento que eu comecei esse tratamento com ele, eu senti que ficou, assim, eu não me sentia tão melhor, mas eu senti uma estabilidade maior, ou seja, em vez de hoje eu estar melhor, amanhã eu tô pior, depois eu tô pior ainda, depois eu melhoro, isso aqui acabou. Era uma coisa mais linear. E as dores de cabeça, que eu tinha muita dor de cabeça o tempo inteiro, elas começaram a diminuir bastante. A insônia ainda continuava rolando. E aí, eu tive aquele problema que eu já contei aqui na terapia Tise, em que a minha insônia despirocou completamente. E foi esse médico que conseguiu amenizar um pouco os efeitos dessa insônia. Então, aos pouquinhos, a gente começou a perceber que eu demorava um pouco menos para dormir, ou que eu dormia um pouquinho mais, ou que mais noites na semana eu conseguia dormir um tanto. Continuava desesperadora a situação, mas menos, entendeu? Ele me mandou fazer um exame que foi a comprovação de tudo que eu estava falando até ali para todos os médicos, ouvindo que eu não tinha nada. Nesse meio tempo eu fiz uma análise neuropsicológica que tava ali. Não tem depressão, não tem transtorno de ansiedade, eu tenho um pensamento depressivo, mas nada que justifique eu ir a um psiquiatra tomar remédio, entendeu? E ainda bem que eu não caí nessa. É isso que eu digo de ser fiel às suas verdades. A gente sabe o que está passando, a gente sabe o que está sentindo, a gente sabe se o que o médico está falando bate no coraçãozinho ou não. E nunca bateu pra mim a história de ir num psiquiatra, e eu considerei estar em negação, considerei que eu não estava aceitando, conversei sobre isso na terapia, vi que não era e permaneci ali firme nas minhas convicções. Esse exame que o médico mandou fazer, ele me mandou fazer um exame que é meio...
Eu não sei se eu posso falar que é um perfil metabólico, acho que eu estaria simplificando demais. É um exame que não tem no Brasil. E que é um absurdo. Ele está, inclusive, tentando trazer a tal da máquina para fazer o exame, porque é um absurdo as pessoas que não podem pagar não terem acesso. Gente, é um absurdo. Foi esse exame que mostrou para ele o que estava dando errado no meu corpo. Aí você vai falar, ai meu Deus, eu nunca vou sarar porque eu não posso fazer esse exame? Não vamos esquecer que eu tô falando aqui de uma recuperação completamente fora da curva, de um burnout mais violento que o normal, tá? E aí tinha problema, tava dando problema em muita coisa no meu corpo. Ele mudou minha alimentação inteira. Aí ele me deu esse remédio alopático. Ele mudou as minhas fórmulas até então. E aí eu comecei a perceber que aos pouquinhos, mas assim, muito lentamente, mas muito desesperadoramente devagar, eu comecei a melhorar. E ele fez uma reunião, ele reuniu um board de médicos americanos para discutir o meu exame, para discutir o meu caso. Virei case, gente. A coisa é tão complicada no meu caso que teve discussão em grupo de médico. E um dos médicos mandou um recado para mim para eu processar o Einstein e essa médica. Então eu fiz bem de abandonar. O tratamento estava me fazendo muito. Tocou um despertador aqui. Desculpa. O tal do médico falou assim, como é que alguém coloca uma pessoa que teve o corpo colapsado para fazer um tratamento físico, um treinamento físico? Então, de novo, gente, quando a coisa não faz sentido, você tá sentindo que não tá fazendo bem pra você, não fica ouvindo o que o médico tá falando. É você que sabe se tá dando certo ou não, se você tá melhorando ou não. Esse tratamento que eu tô fazendo com esse médico também me fez melhorar um pouco na questão da fadiga. Eu consigo fazer bem mais coisa hoje do que eu conseguia há, por exemplo, 1 ano atrás. A sensação de desmaio iminente hoje é muito rara. Muito rara. Ela acontece mais ou menos uma vez por mês por conta do meu ciclo menstrual, por conta da pré-menopausa. Entendeu? Porque são coisas que se somam. A menstruação, de uma maneira geral, ela sobrecarrega o sistema autônomo. Então, por isso que as mulheres, geralmente, com burnout na menstruação, se sentem mais cansadas ainda, ou às vezes com algum outros sintomas que nos outros períodos do mês ela não tem. Mas eu acho que se eu não tivesse na pré-menopausa, eu já não teria mais essa sensação, mas de qualquer maneira é uma vez por mês só. Pra quem tinha o tempo todo, gente, tá uma maravilha. A questão da insônia, eu falei aqui, né, que a como é que chama? Não é neuro, é microfisioterapia, que foi recomendação do meu médico, arrumou essa insônia e hoje eu também só tenho 1 ou 2 dias no mês em que eu tenho dificuldade para dormir, eu durmo menos horas, eu demoro mais para dormir, porque ciclo menstrual. E é na mesma época, eu durmo menos e me sinto mais mal durante o dia. Isso dura uns 3 dias mais ou menos por mês. E há 1 ano e meio começou uma história do meu corpo reagir mal a exercício. Então eu tava andando 1 hora por dia, às vezes eu andava um pouquinho menos, mas eu andava 1 hora por dia me sentindo melhor e conseguindo fazer outras coisas no meu dia, já que a fadiga tinha melhorado. Porém, teve um dia que eu acabei andando muito e eu senti que não foi legal. Aí eu fiquei uns 3 dias, né, sem andar, sem forçar a barra, mas eu nunca mais consegui andar pelo seguinte: eu consigo andar. Eu ando, por exemplo, tenho que andar 1 quarteirão para chegar num lugar. Eu não durmo a noite inteira seguinte. Tenho que subir um lance de escada. Eu não durmo a noite inteira. Outro dia desci do Uber, atravessei a rua para entrar no meu prédio, atravessei meio andando depressa, porque tava passando carro. Não dormi a noite inteira. Começou essa palhaçada do meu corpo de quando eu faço um exercício, um movimento maior, que acelera o coração, provavelmente, ele responde me deixando em claro a noite toda. O meu médico me explicou que o movimento, acho que quando acelera o coração, ele liga o sistema de alerta, que é próprio do estresse. Meu corpo acostumou a trabalhar com o sistema de alerta ligado a toda. Isso tem a ver com a insônia e, nesse caso, o movimento que eu faço liga o sistema de alerta que despirocou. As coisas ficam sem controle. E eu passo a não dormir a noite seguinte. Então agora esse é o próximo objetivo nosso. Eu consegui andar
Inclusive, eu tava pensando em nessa semana já dar uma testada, sabe? Andar 10 minutos e ver o que acontece, se eu durmo depois ou não. Porque eu sinto que eu tô andando com menos medo dentro de casa. Isso quer dizer que a minha disposição tá maior. Porque eu andava, a cabeça pesava. Então eu já sabia que aquele era o meu limite. Eu vou fazer um negócio ali em casa, tipo, tô na sala, vou ali na cozinha, andei rápido, a cabeça pesava. Então eu sabia que eu tinha exagerado. Precisava andar devagar, virei uma velhinha de 95 anos. E eu percebo que a minha velocidade para andar dentro de casa já é maior. Ou seja, a gente naturalmente vai perdendo medo, né? Vai deixando de ter esses avisos do corpo que a gente tá passando do limite. Ou seja, deu mais uma melhorada. Eu preciso testar para ver se eu já consigo andar e dormir a noite seguinte inteira. Ele tá fazendo um tratamento específico agora para cuidar de um fungo que foi descoberto nesse exame, que tá resistindo em sair do meu corpo e que provavelmente é o que tá impedindo o corpo a trabalhar sem fadiga. Então agora nós estamos focados nesse tratamento pro fungo ir embora. E aí que estamos, essa é o momento do tratamento em que eu tô. O tratamento normalmente num médico ortomolecular, num burnout que foi diagnosticado cedo, entre 6 meses e 2 anos, eu tô há 2 anos, em novembro vai fazer 2 anos e meio que eu tô com esse médico. Considero que pelo estado que eu cheguei lá, eu evolui bastante nesse período, melhorei bastante da fadiga, melhorei imensamente da insônia. Eu ainda tenho um pouco da fadiga para recuperar, bastante, eu acho que eu tenho 40% ainda, até chegar nos meus 100% normal. E eu acho que esse negócio do fungo aí, quando sair, vai ajudar bastante. E preciso voltar a poder andar e dormir na noite seguinte inteira. Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas é o que falta. É isso que falta para eu ter vida normal de novo. Em 2 anos e meio, considerando como eu cheguei lá nesse médico, eu lembro que ele tinha uma tabela para medir o nível de fadiga das pessoas. Ele disse que a tabela vai de 1 a 3, sendo 3 o pior nível de fadiga e que eu tava no 4. E tem também lá uma tabela que ele analisa a situação física da pessoa de 1 a 5, sendo 1 você saudável e 5 uma pessoa que tá com câncer, que teve um AVC, sabe, que tá se recuperando de uma coisa muito violenta, que quase morreu. E onde ele me colocou, gente? No 5. Foi super assustador pra mim, mas foi bom, é tipo um choque de realidade, do tipo, ok, esses 2 anos foram aprendizados, mas em termos de saúde me fizeram piorar. E agora eu vou começar com o tratamento certo. Comecei com o tratamento certo e comecei a me sentir melhor. Eu confio 112% nesse médico. Eu tenho certeza que ele vai fazer eu me curar completamente. E eu acho que vai ser tipo o ano que vem. Eu acho que ano que vem eu vou poder gravar um vídeo falando como venci o burnout, como me curei do burnout. Vocês me aguardem. Igor, ficou enorme o vídeo, mas espero que eu tenha respondido a pergunta. Se alguém quiser saber alguma coisa mais detalhada, tem no livro, tem em outros vídeos, mas pode me perguntar aqui que eu respondo todo mundo sempre. Aqui nas redes, nos inbox todos, no e-mail, tudo.